E como prometi no Instagram, vou te apresentar este livro de tarô, que vai lhe ensinar como usar o tarô para você mesmo. Como eu disse, ele é mágico. Ele vai te ajudar a desvendar e resolver problemas que muitas vezes você não consegue entender de onde tal problema veio ou como vai fazer para resolver tal problema. Você está numa encruzilhada, procurando respostas, procurando entender como vai proceder, como vai tomar certas atitudes. E este livro é um conselheiro, pois ele trabalha com as cartas do tarô. E o tarô é o melhor conselheiro. Por quê? Porque não é uma pessoa que é interesseira, não é uma pessoa que deseja algo de você. Isso está relacionado a seres, que logo à frente eu estarei pontuando alguma coisa, ok? Este livro vai muitas vezes mostrar o que você não consegue ver, porque a nossa cosmovisão da realidade é limitada ao que percebemos do mundo em que vivemos e convivemos, e apenas passamos por problemas, enfrentamos problemas e buscamos soluções em pessoas. Muitas vezes hoje é comum você ver pessoas buscando soluções na inteligência artificial. A inteligência artificial é super consultada hoje, mas coisas como essa ela não pode responder, porque ela é nutrida em seus bancos de dados por conhecimento comum do ser humano. E aqui não, você está lidando com uma sensibilidade em que vai ser desperta em você. Creio que você pode até não acreditar que não tem este dom, não tem como ver ou ler um tarô. Mas eu vou te provar que tem sim, porque este livro, ele não só é muito fácil, como ele foi construído. Eu planejei para que você pudesse sozinho usar para você mesmo. Quero que você, a partir de agora, tenha calma, se mantenha calma, se sente e espere. Você tem que entender o processo e o que eu preparei para mostrar para você, para que você aprenda e se interesse por este livro, e você vai tê-lo como uma ferramenta que você vai gostar tanto, que se tornará indispensável, e para muitas coisas que você não tem o hábito de fazer consulta, ou faz por impulso, ou faz como todas as pessoas fazem, de forma automática, você vai aprender que consultar seres metafísicos, porque esta ciência, muitos chamam até de pseudociência, mas ela é construída há séculos para falar com o homem, e ela transbordou e viveu e conviveu em todas as escolas de ocultismo, da Índia ao Egito, à Pérsia, com os judeus, com os cristãos do primeiro século, e eu estarei provando isto aqui. Tá? E se é uma ciência, se, como dizem, é uma pseudociência, por que então tantas culturas a usaram por tantos séculos? Você vê hoje até um povo, os ciganos. Não confunda o baralho cigano com o tarô. Uma coisa é uma coisa, outra é outra, tá ok? Não são a mesma coisa. Mas o princípio e a essência de comunicação é a mesma. Então você vai perceber que povos viveram e se movimentaram a partir deste contato com o desconhecido. E é aqui que eu vou te ensinar como você vai fazer o seu contato pessoal. Porque muitas vezes você tem, como eu sempre falo, vontade de ouvir, vontade de fazer uma consulta, vontade de ter respostas, e muitas vezes até pensa, poxa, eu vou procurar um tarólogo, um astrólogo, mas daí é caro, daí você não confia na pessoa, porque é uma pessoa que você não conhece a índole dela, você sabe que ela está mexendo com aquilo por dinheiro, e você teria confiança e você teria, como digo, a maior confiança em você mesmo. Você é a pessoa mais qualificada para falar com você, com o seu eu. Você é a pessoa mais qualificada, o seu eu, que habita dentro de você e que muitas vezes você não conhece. Vá nos meus vídeos, nesse canal tem muitos vídeos que eu trato sobre isso.
que é o Deus que habita em mim e o Deus que habita em você. E você se comunicando com ele, você vai ter uma cosmovisão mais ampliada, a sua consciência vai estar mais aberta. E a ideia deste livro é essa, em que você aprenda sozinho a conhecer as cartas, a conhecer os fundamentos das cartas, onde surgiram, e aos poucos eu estarei explicando no vídeo. Este vídeo faz parte de uma playlist só sobre tarô e veganismo. Meu canal é para vegano, mas nada impede que você possa se deleitar nos vídeos e aprender, ok? Bem, se quiser ver mais vídeos sobre este livro, tem outros vídeos nessa playlist, em que você vai poder tomar uma decisão coerente, sensata, sem precipitação, porque muitas vezes você fala, vou comprar esse negócio, não sei usar, vou jogar de lado, vou esquecer. Eu te garanto que não. Eu te garanto que não. Por quê? Sou um idoso, sou uma pessoa que mexe com ocultismo desde berço, fui da Umbanda, do Candomblé, fui pastor evangélico, sou teólogo e exegeta. O teólogo e exegeta é uma pessoa que dentro da teologia se especializa em língua morta. É uma ciência que só mexe com língua morta. Este aqui é um texto de língua morta de grego da Bíblia. Eu tenho esse para exegeta e este outro aqui para tradutor. Bem, o que eu quero dizer com isso é que eu me preparei a vida toda. Eu sou um idoso de 60 anos. Eu fiz um mestrado, graduações, fiz curso de de astrólogo, sou autodidata em tarô, porque não existe um curso para tarólogo. Você muitas vezes fala assim, mas eu queria aprender o tarô para falar com as outras pessoas, para dar consultas. Você está no lugar certo e você vai entender o porquê, porque eu estarei te apresentando praticamente todos os livros que existem sobre o tarô dentro do nosso país, e você vai perceber que usando todos eles, eu produzi esse. E esse aqui, como nós vivemos num mundo muito rápido, de muita agitação, é importante que você até pense, eu não vou perder tempo lendo dos 50 livros. Por isso este livro. O resumo dele vai te abrir a mente, a introdução dele vai abrir a sua mente, vai te botar no caminho certo e vai fazer com que você entenda o tarô como ele é, as suas origens, que ele está em todas as culturas, como eu falei e comentei há pouco agora, ok? Eu quero, antes de mais nada, eu quero te falar uma coisa simples. Não é somente você ler o livro para si mesmo. Não é uma leitura comum em que você vai ler o livro, vai chegar ao fim do livro e vai guardá-lo de forma nenhuma. O que eu estou te propondo é que você se torne um iniciado em mistérios. As culturas antigas usavam esse tipo de trabalho, esse tipo de comunicação, esse tipo de estudo em examinar símbolos para olhar para o futuro, para olhar para os problemas, e ensinavam para os iniciados. Daí a Cabala. A Cabala tem ciências como a Gemátria, tem ciências como o tarô. O tarô faz parte da Cabala. E o tarô, como eu mostrei em outro vídeo, ele faz parte da árvore cabalista, ele é o caminho entre as sefirotes. São 22 caminhos, são 22 cartas do tarô. São 10 sefirotes. A cada 10 sefirotes, nós temos ali as estações de ouro, copas, que são as 4 partes do tarô, que são os 4 elementos, água, fogo, ar. Bem, com isso eu quero te dizer que não é simplesmente ler o livro e você vai falar assim, chegou ao fim e guardou. Negativo. Pelo contrário, você estará sendo iniciado em mistérios. Ou por que você acha que as culturas antigas passavam uma vida estudando isso? A pessoa passava uma vida estudando símbolos e mitos. Tudo que chegou para nós chegou em forma mítica, não só a literatura mítica, mas em forma de mito. E esses mitos são formados por símbolos e alegorias. E é isso. Isso aqui são símbolos que constroem uma mensagem. Isso é o tarô.
E é isso que eles buscavam nessas escolas, mudar a própria vida, mudar o sentido da vida. E é isso que eu estou propondo para você aqui, para mudar a sua vida. E você vai me perguntar, em que isso vai influenciar na minha vida? Em que isso pode mudar a minha vida? E eu, de antemão, te digo que esta é a pergunta de 1 milhão. Exatamente isso. Por que a pergunta de 1 milhão? Porque todos os povos no mundo antigo queriam exatamente esta resposta. E todas as pessoas que caminham pelo planeta há séculos, em todas as culturas, querem a mesma resposta. O que isto vai mudar na minha vida? Qual o poder que essas cartas têm para mudar a minha vida, para dar sentido, muitas vezes, em algo que eu estou buscando e não tenho sentido para a vida, né? Porque muitas vezes não é simplesmente você querer dar consultas para um terceiro ou ser um tarólogo profissionalmente. Aqui é o primeiro passo. Aqui é onde você vai se descobrir. Você vai ver até que ponto, até que nível o seu dom vai te levar quando você conhecer o livro. Quando você começar a usá-lo para si mesmo. Você é a primeira experiência do livro. Se você quer ajudar outras pessoas, e eu creio que quer, este livro é importante porque o primeiro a ser beneficiado tem que ser você. Você tem que testar com você mesmo. E eu garanto, e eu vou provar aqui que funciona. Tá bom? Bem, esta sempre foi a busca de todos os povos. A pergunta que todos se fazem, o que o tarô pode me ajudar? E ele existe em todas as culturas. Você tem que entender uma coisa, o tarô faz parte de todas as culturas do mundo antigo. Já te apresentei os cristãos que foram massacrados, foram mortos, que usavam o tarô como uma ferramenta do cristianismo, usavam a música como uma ferramenta. E te apresentei também coisas como, deixa eu te mostrar aqui, por exemplo, este livro de tarô. Este livro de tarô, ele vem acompanhado com esse mini tarô. Porque é uma pessoa que estudou muito tarô e ela viu em cima da Capela Sistina, em que Michelangelo pinta, que existia um tarô, uma estrutura de tarô. E ela produziu o livro para você ver que isso está na base do cristianismo. E ali tem todos... Esse livro é excelente, eu vou botar o nome dele embaixo, se você quiser consultar. Só que esse livro, ele não só mostra isso, ele mostra que o tarô está acompanhado pela Cabala. Vou colocar aqui perto para você ver o que é a Cabala. São 10 sefirotes e 22 caminhos da Cabala, que sim, são as 22 cartas do tarô. E ela viu na Capela Sistina isso. Este livro, eu apresento para você aqui os vitrais, até mostrei mostro em outro vídeo, os vitrais que estão nas igrejas góticas de toda a Europa, em que escolas de ocultismo, como maçons, Rosa Cruz e outros, usavam para estampar o tarô. O tarô é uma mensagem simbólica. E quando você retira uma carta, esse símbolo quer falar com você, quer te ajudar, porque a nossa mente está tão cheia, tão conturbada, tão inflamada. Não basta o corpo estar inflamado e doente, a mente, o cérebro também está. E que não conseguimos ouvir esses seres, não conseguimos ouvir esse Deus da natureza, esse Deus que é uma consciência e que tem seres que querem falar conosco. E eles falam por símbolos, porque eles querem que nós nos aperfeiçoemos, nós aprendamos a nos comunicar com eles, para não se tornar algo tão fútil e banal. Daí o tarô, a importância do tarô. Você está com um grande problema, você consultou o tarô. No outro vídeo eu te mostro como você deve se preparar para essa consulta. Você consultou, você ouviu a figura, viu os símbolos dessa figura. Por exemplo, este é
o tarô de Marsella, só para você ter a ideia. O mago no tarô de Marsella. Este é o tarô das bruxas. O mago no tarô das bruxas. Este é o tarô mitológico. O mago no tarô mitológico. Então, a primícia, o principal, o básico, a essência de todas as cartas e seus símbolos são praticamente os mesmos. As pessoas, as escolas, por exemplo, escolas como a de Papos, o tarô de Papos, o tarô dos boêmios, você vai ver que as figuras, por exemplo, esse aqui é o tarô dos boêmios, essa figura faz parte do tarô dos boêmios, é um dos ocultistas mais antigos que hoje podemos consultar, e Papos, ele, no ano de 1880, por aí, ele escreve esse livro, e ele escreve usando a cabala judaica, a cabala hermética. Olha, só para você ter a ideia, ele cita aqui na página 169, Brahman, Shiva e Vishnu, arcano 7, arcano 13, arcano 10, mas Papos é um ocultista de peso no mundo antigo. Para você lê-lo, para você entendê-lo, é muito difícil. Imagine você decifrar as mensagens ocultas que tem no livro dele. Você vai até achar aí na internet e você vai se deparar com este livro. Mas mensagens subliminares se encontram neste livro. E a importância que você tem, a falta de conhecimento que você tem, como eu já disse, eu mexo com línguas mortas, com grego de língua morta, o sânscrito de língua morta. Você vê que isso, há 200 anos atrás, na Europa, ele já estava falando nos deuses, na Trimurti indiana, relacionando ela com o tarô. E tem muitas mensagens aqui, e eu por todos esses anos, li todos esses livros de tarô e decifrei-os. Por exemplo, tem livros fáceis, que são livros técnicos, como este livro, de um brasileiro. Tem esse livro, tem vários livros de tarô aqui. Livro das bruxas, tarô dos anjos, tarô da alquimia. Então, tem muito livro de tarô aqui, eles são práticos e objetivos, pegam um símbolo e interpretam um símbolo para você. Muitas vezes é uma introdução que eu dou aqui para você ter uma cosmovisão da realidade do que seja o tarô. E eles simplesmente mostram uma estrutura básica. Eu não. Eu peguei livros como esse, achei muita coisa escondida aqui, como acho muita coisa em textos de língua morta que estão escondidos, que estão enterrados há séculos ali. Por exemplo, você vai na Bíblia, você vai ver que toda a igreja fala em batismo, mas batismo é uma transliteração. Em grego antigo é batismo. Não existe tradução, porque ali se trata de mensagens ocultas, mensagens que estão ligadas à gemátria, à numerologia hebraica. Isso aqui é sobre numerologia hebraica no tarô. Então, você tem que entender que tem muita coisa que eu já desvendei, já trabalhei aqui, por exemplo, a questão dos vitrais nas igrejas. Você te conduzindo dentro do tarô para você entender de fato como é o tarô. E depois eu vou carta por carta, vou mostrando como ela funciona, mostrando como ela pode te ajudar e o poder dela. Por exemplo, no último vídeo eu te mostrei, e você vai lá se você não viu, o que significa a carta do diabo. Como eu trabalho com ela, porque eu retiro ela dos mitos, a leitura dela, o entendimento, a interpretação dela, da filosofia grega, quando Platão fala de daimon, os filósofos falam de daimon, o conceito de daimon, e tudo isso eu trago das escolas e faço a leitura desses símbolos para que você não fique perdido. A mesma coisa eu faço aqui, por exemplo, com a carta do carro.